Olá, graça e paz. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. A igreja vazia, mas nunca nós estamos vazios. Sempre o Senhor está conosco. E nós queremos trazer para você uma palavra de edificação mais uma vez, e às vezes também essa palavra nos exorta, nos anima e também ensina os caminhos aos quais nós devemos tomar. E eu digo que quem ama a palavra de Deus, quem encontra a palavra de Deus, encontra Deus e é bem-aventurado, porque, como diz o Salmo 119, 105, nós vamos ler aqui, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bem-aventurados são esses que têm a palavra de Deus. Essa palavra, ou esse versículo, que é o Salmo 119, 105, nós aprendemos desde criancinha, não é? Desde a infância a gente conhece esse salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas quantas vezes nós aprendemos e gravamos isso e às vezes não tomamos essas orientações, nos afastamos das orientações da palavra de Deus, e aí, como diz o ditado, damos com os burros na água, né? Então, esse que guarda a palavra de Deus, né? Que lê, que aprende, e às vezes até com os tropeções, porque quando nós vemos a palavra de Deus dizendo que ela é lâmpada e que ela é luz, na verdade o salmista aqui, que eu particularmente creio que foi Davi que escreveu isso, ele percebeu uma coisa: ele precisava de luz para os caminhos, para as suas decisões, para seus projetos, porque ele também percebia que o ser humano anda tropeçando porque anda no escuro. Jesus certa vez disse o seguinte: quem anda na luz não tropeça, ou seja, quem anda de dia, ele falou de dia, né? Não tropeça. Por quê? Porque enxerga. E bem-aventurado você que anda na luz da palavra de Deus, porque os seus projetos, as suas decisões, a sua vida, a sua mente, os seus sentimentos são sentimentos equilibrados. Aí no verso 92, por exemplo, diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Veja que os sentimentos nossos, eles precisam estar pautados na luz, na palavra de Deus, para que não venham também a ser sentimentos que venham trazer tristeza, que venham trazer no nosso tempo uma baixa estima, né? Um processo depressivo. Veja que as decisões, as ações que nós tomamos, as realizações que nós fazemos, quando estão pautados na palavra de Deus, né? E na verdade, quando estão pautados na palavra de Deus, estão debaixo e na orientação de Deus. Davi, o salmista aqui, né, que eu acho que foi Davi,
diz assim: a tua palavra é luz para os meus caminhos, ou seja, as minhas caminhadas, não apenas andar, mas as minhas decisões, os meus projetos, a minha vida, não é? Estão cheios de luz, não estão na escuridão, porque eles estão pautados na palavra de Deus. E aí no verso 99 diz assim: eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, palavra, decretos, juízos, mandamentos, leis, fazem parte da mesma coisa que a palavra de Deus, que são os seus mandamentos. Então, o salmista, ele é abençoado e também deixou estas recomendações, né, para que, se você, na verdade, quer, né, ter sucesso na sua vida, e sucesso aqui não significa que você vai ficar rico, que você vai ter dinheiro sobrando. Isso é mentira de muita gente que está enganando aí algumas pessoas, né? O que significa aqui, lâmpada para os pés, é que você vai ter uma vida de paz, de harmonia e de prosperidade do ponto de vista em que todas as coisas que você vai fazer farão bem, não apenas para você, mas farão bem também para as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus possa te abençoar. E se você não tem ainda prazer na palavra de Deus, se você não ama a palavra de Deus, procure começar a ler, não é? Alguns capítulos por dia, para que ela encha você de sabedoria, né? Lá no Provérbios diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor começa por conhecer o Senhor através da sua palavra. Que você possa ser abençoado. E peça misericórdia se você não gosta de ler a palavra de Deus. Peça misericórdia, Senhor. Eu quero aprender a gostar da tua palavra, porque a tua palavra diz que ela é lâmpada, que ela ilumina o meu caminho. Então que Deus te abençoe, e que você comece, se você nunca leu a Bíblia ou leu algumas vezes, comece a ler. Procure ler todos os dias, né? Porque todos os dias nós assistimos televisão, né? Informações que às vezes não servem muito, mas a palavra de Deus, ela deveria e deve ser lida todos os dias, porque é ela que é a luz, e não o pensamento, e não as instruções que o mundo nos dá. Que Deus te abençoe.